E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você clicou nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho da notificação, pega o link e manda para o máximo de pessoas, pois assim você vai nos ajudar muito. Se você gosta do tema Bíblia, Teologia e Mundo Cristão, vem fazer parte conosco desse fantástico universo. Pega papel e caneta e sua Bíblia. Vem. Na descrição do vídeo está o texto que eu vou ler. Como você viu aí, nós vamos falar sobre a mulher samaritana. Você já estudou sobre a mulher samaritana? É um texto um pouco longo, então eu quero já pedir que você leia na sua casa, eu vou comentar. Então, em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus se encontra com essa mulher samaritana. Ela é conhecida como a mulher samaritana. É isso mesmo. Jesus passa por um lugar chamado Samaria. A Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Então ele para no calor do dia, sabe aquele lugar, aquele momento que está o sol a pino, fritando o nosso cérebro. Jesus então ele para, porque os discípulos foram até a cidade comprar comida. Jesus para na beira de um poço. Uma mulher vem tirar água. Quando ele vê aquela mulher, ele começa uma conversa, um diálogo com ela. E ela olha para ele. Naquela época, os samaritanos e os judeus tinham uma rixa, um problema, tá, entre eles. E um homem não se comunicava com uma mulher que não fazia parte da sua família, do seu contexto diário. Jesus, então, ele começa uma conversa com uma mulher, ele sendo judeu, com uma mulher samaritana, e imagina só para a época o que isso significava. Essa mulher demonstra um pouco de indignação quando Jesus fala com ela. Eu vou ler o começo desse texto e eu quero que você leia na sua casa, se você puder, leia a história toda. Diz assim, ó: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido no Evangelho de João, capítulo 4, 1, tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto da herdade de Jacó. E Jacó tinha dado a José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isto quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse Jesus: Dá-me de beber. Jesus disse esse diálogo porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim? Sou mulher samaritana. Olha só a indignação dela. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas, olha só, eu vou ler o texto todo, tá? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber essa água. Dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha mais tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, os judeus, tá? Dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos,
Porque a salvação vem do dele, tá? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eu quero agora ler o 39, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Vamos pensar em alguns pontos aqui importantíssimos deste texto. O primeiro deles é Jesus, judeu, conversando com uma mulher samaritana, quebrando uma barreira. Outro ponto, as mulheres que retiravam água do poço não iam nesse momento, nesse horário, por causa do sol, do calor do dia. E essa mulher provavelmente ela ia, porque ela provavelmente, pelo contexto que nós lemos aqui, ela era uma mulher discriminada, uma mulher que havia tido 5 maridos e a pessoa que convivia com ela não era o seu marido. Então, as pessoas a discriminavam. Jesus começa uma conversa, olha só que maravilha. Jesus começa uma conversa com uma mulher que ninguém dava valor algum. Jesus fala sobre a vida dela, dizendo que ela teve 5 maridos. Olha só, fantástico. Sabedoria do nosso Senhor. Isso chama a atenção da mulher, ela começa uma conversa. E ela identifica Jesus como o Messias, Salvador, e vai levar essa mensagem para o povo dela. E as pessoas então chamam Jesus para ficar ali. Ele fica por 2 dias. E eles também identificam que Jesus era o Messias. Era necessário que Jesus passasse por Samaria para encontrar com essa mulher, para trazer de volta a dignidade para ela, para trazer de volta o amor do Pai. Ela não sentia até então, para que ela se sentisse importante. E ela, além de tudo isso, leva a mensagem do que chegou até ela, para a sua comunidade. E a comunidade o identifica como sendo o Cristo, porque essa mulher teve um encontro. Olha o que Cristo, o que Jesus faz, uma única pessoa que se encontra. Talvez nesse dia você esteja perdido, e é o dia que você deve, pode, se você quiser, ter um encontro com Jesus e ter a sua vida transformada. Não só a sua vida, mas de toda a comunidade, de toda a sua família, de toda a sua casa, de todos aqueles que estão ao teu redor. Então, dê essa oportunidade para você. Abre o teu coração, procure, busque conhecer o Senhor. Busque conhecer. Assim como nós lemos o versículo 42 de João 4. E dizia a mulher: Já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Viram? Você possa ver, você possa enviar, levar a mensagem do Cristo. Eles que estão desesperados, buscando a solução dos problemas. Desesperados, perdidos como uma ovelha sem pastor. Leve o amor de Jesus. Se você já o conhece, então leve o amor de Jesus. Se você não conhece, venha conhecê-lo. Se você conhece, mas está afastado, volte para os braços do Pai. Dê essa oportunidade para você. A hora é chegada. Verdadeiros adoradores adoram o Pai. Que Deus te abençoe. Grita nesse texto, leia o texto todo,
releia, busque, ore. Seja abençoado pelo Senhor. Deus te abençoe. Obrigado por você que ficou até aqui no final do vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilha, comenta, pega o link e manda para o máximo de pessoas. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.